Olá a todos e todas, alunos e alunas do nosso curso de formação em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. Hoje nós vamos conversar sobre o plano de ação, que é o documento que vocês devem entregar ao final do curso para que sejam certificados, dentro da modalidade de aperfeiçoamento. A primeira questão que a gente precisa ter claro é que o plano de ação é um documento. E é um documento que expressa algumas intenções que nós temos com relação à realidade. Principalmente as intenções de ação que pretendem alterar essa realidade. Então, este documento deve conter as propostas que nós pensamos que são para intervir num determinado problema, visando alterar essa situação, problema, transformando essa realidade em que este problema se localiza. Ou seja, é um plano de ação. Significa que ele deve ter, se executado, nem sempre um plano de ação é executado, mas se ele for executado, ele deve ter as condições necessárias para se transformar em algo efetivo. O que significa isso para a gente? Ao pensarmos plano de ação, temos que pensar dentro das nossas possibilidades e dentro da temática do curso, o que é que nós podemos fazer. Bom, a primeira questão, então, ao se pensar um plano de ação, é tentar entender o problema sobre o qual a gente quer intervir. Isso significa conhecer bem a nossa realidade, e aí a nossa realidade municipal, a maioria de vocês atua no âmbito dos municípios. Aqueles que atuam no âmbito regional devem pensar a realidade regional, o que esse problema significa, quais são as causas desse problema, quais são as consequências desse problema. E ao pensar sobre causas e consequências do problema, nós precisamos elencar dessas causas quais a gente vai dar prioridade na ação. Por que isso? Esse exercício de estabelecer as causas do problema nos ajuda a pensar os objetivos que nós vamos alcançar. Então, ao fazermos o que a gente normalmente chama de diagnóstico ou justificativa, nós vamos justamente levantar todas as informações que nós temos sobre esse problema, as causas e as consequências, fazer uma redação sobre isso que a gente descobriu, e com isso a gente passa a ter todo um volume de informações que justificam a nossa intervenção na realidade. A justificativa, então, ela vem para mostrar que esse é um problema que merece ser enfrentado e que nós temos condições de enfrentar esse problema com as ações que nós vamos propor em seguida. Identificadas as causas, então, para cada causa que a gente encontra, a gente vai então estabelecer um objetivo a ser alcançado. E o objetivo sempre expressa algo que a gente espera que seja resolvido, ou seja desenvolvido com as nossas ações. Então, os objetivos, eles têm uma característica na sua redação, que é serem escritos no infinitivo verbal. Então, nós temos que pensar, por exemplo, divulgar a lei que trata da discriminação racial, ou desenvolver habilidades e competências na comunidade. Sempre a gente tem que pensar aonde nós vamos chegar, qual que é a finalidade da nossa ação. Pensados os objetivos, em seguida nós temos que pensar como alcançar esses objetivos. Então, se o meu objetivo é desenvolver a comunidade ou desenvolver competências das pessoas que vivem naquela comunidade, há várias possibilidades para a gente desenvolver competências. Eu posso fazer várias atividades para isso. Eu posso promover palestras, oficinas, posso promover uma sessão de filme com debate. Então, as atividades que vão me auxiliar a alcançar esses objetivos são as mais diferenciadas.
Então nós temos que ter claro a diferença entre objetivos e atividades. Não deve constar nos objetivos termos como por meio de, através de, porque esses termos já indicam as atividades que vão ser desenvolvidas. Então, desenvolver competências por meio de palestras, a palestra já é uma atividade, né? Então, nós temos que ter essa clareza para não colocar num único elemento do nosso plano duas informações que são diferentes. Uma outra questão importante é pensar as metas e os produtos que a gente pretende com o nosso plano de ação. As metas, elas estão relacionadas diretamente com os objetivos. Então, ao pensar os objetivos, nós já temos que ir pensando a que meta esse objetivo me leva. Então, se eu pretendo que toda a comunidade tenha as suas competências desenvolvidas, a minha meta pode ser, por exemplo, 100% dos habitantes daquela comunidade com as suas competências desenvolvidas. Quando eu vou para as atividades, as palestras, os cursos, os seminários, aí o que eu vou pensar? Os produtos relacionados a essas atividades. Então, quantas palestras? Vão ser 2 palestras? Então, o meu produto são 2 palestras. Eu também posso colocar como produto para essa atividade o número de pessoas que participam dessas palestras. Então, vão ser 2 palestras com 100 pessoas em cada uma, 200 pessoas. Então, o meu produto são 200 participantes, né, nessas palestras e 2 palestras. Essas 2 informações que a gente vai delimitando no plano de ação, elas são importantes por quê? Porque elas vão nos dar parâmetros, medidas que são considerados indicadores para a gente avaliar se essa atividade foi bem sucedida e ao mesmo tempo para acompanhar essa atividade no seu desenrolar. Se a gente percebe que não está alcançando, por exemplo, com todas essas ações, os 100% da comunidade, durante o desenvolvimento do plano de ação, a gente fazendo o monitoramento pode rever alguma ação, rever alguma estratégia de divulgação, buscar alguma outra forma de atrair toda essa comunidade para essa atividade. E ao final, quando a gente for fazer a avaliação dessa atividade, a gente sabe aonde a gente queria chegar. Queríamos ter atingido 100% da comunidade. E aí nós temos como avaliar se conseguimos chegar no 100%, não conseguimos e o que foi que nos ajudou ou nos atrapalhou nesse caminhar. Então, os indicadores, eles nada mais são do que essas unidades de medida que vão nos dar clareza sobre o que a gente quer desenvolver quantitativamente e que nos dá a possibilidade, ao final, de avaliar se a gente alcançou o que a gente queria alcançar, né? Bom, o que significa então que o nosso plano de ação, além de prever os objetivos, as atividades, as metas relacionadas a esses objetivos, os produtos relacionados às atividades, também tem que pensar em quais indicadores vão nos orientar para medir o quão perto nós chegamos do alcance dessas metas, da realização desses produtos, o que nos vai fazer chegar bem perto dos nossos objetivos ou quem sabe alcançá-los completamente, né? Então, basicamente, são esses os grandes detalhamentos que a gente precisa ter no plano de ação. Tem um outro elemento importante que fica entre essas decisões, que é o como fazer. Esse como fazer, geralmente a gente chama de metodologia, é a descrição de todos os passos, todos os procedimentos que nos ajudarão a organizar as atividades propostas. Então, as atividades, elas fazem parte da metodologia, elas compõem a metodologia. Então, ao descrever a metodologia, a gente vai incluir as atividades. Mas também a gente deve incluir todos os aspectos que vão ajudar a quem ler o nosso plano a entender como a atividade será desenvolvida. Por exemplo, se vamos usar
algum método específico desenvolvido por alguma escola que trabalha com psicologia social e tem autores que já desenvolveram essas técnicas, nós vamos descrever na metodologia como essas técnicas vão ser utilizadas no nosso plano de ação, né? Então é importante que a metodologia, ao ser lida, dê um retrato para o leitor de todo o procedimento, de todo o processo a ser desenvolvido pelo plano, né? E pensar sempre que o plano de ação é um instrumento de planejamento. E como todo planejamento, ele pode ser revisto, ele pode não dar conta de perceber todas as facetas da realidade, faltar alguma coisa e a gente ter que revê-lo e aperfeiçoá-lo. E como todo processo de planejamento, ao final, ele tem que ser revisto, tem que ser avaliado para que numa outra oferta ou numa outra possibilidade de executar ações semelhantes, nós tenhamos parâmetros para ver onde erramos, onde acertamos e aperfeiçoar a nossa ação. Basicamente, esses são os grandes elementos necessários para um plano de ação. Vocês vão encontrar uma matriz de planejamento que vai estar disponível para vocês na plataforma, onde vocês vão poder acompanhar a relação entre cada um desses elementos do plano de ação, ver como é que eles têm que conversar entre si, qual que é a lógica que une esses elementos, para que a gente tenha um plano coerente completamente com aquilo que a gente pretende desenvolver. E uma última observação é lembrar que os problemas que vocês vão tentar resolver neste plano de ação específico são problemas relacionados à temática do curso. Então vocês devem ter muito cuidado ao escolher os problemas sobre os quais vocês vão intervir, de modo que eles tenham correlação com o que nós estamos estudando. É um exercício que, quem sabe, vocês lá na frente vão ter condições de executar de alguma forma na realidade onde vocês estão vivendo. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, seus tutores estão à disposição.